Eu quero saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Também nós queremos trazer o abraço da Igreja Presbiteriana do Cedro, onde temos servido a Deus pelo terceiro ano. Então nós queremos louvar a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Eu quero convidá-los a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4. Eu lerei a partir do versículo 13 desse texto, e após a leitura eu peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, porque nós queremos extrair lições preciosas para nós com base nesse texto. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo 17, que diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém, queridos? Mais uma vez vamos orar. Ó Pai Celestial, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo, que inspirou a Sagrada Escritura, que esteja iluminando nossas mentes, que esteja falando aos nossos corações nesta noite, a fim de sermos edificados, a fim de sermos consolados, desafiados pela Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, que Tu estejas falando a todos nós, a começar de mim, pois eu te peço e desde já te agradeço, no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando nós lemos e pensamos a respeito desse texto, o qual nós lemos, percebemos logo que a tônica nestes versículos é o risco da presunção. E quando nós falamos de presunção, nós devemos dizer que é um entendimento errado de nós mesmos e das nossas ambições. É assegurar a nós mesmos que o tempo está do nosso lado e à nossa disposição. É executar os nossos planos como se estivéssemos no total controle do futuro. Queridos, é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. Portanto, a presunção é um sério pecado, é uma ameaça para a nossa vida espiritual, porque ela envolve o tomar em nossas próprias mãos a decisão de planejar, de comandar a vida à parte de Deus. É isso que nós percebemos quando nós lemos esses versículos. A presunção olha para a vida como um contínuo direito e não como uma misericórdia de Deus. E, portanto, nós queremos falar sobre presunção, uma armadilha sutil. A minha caneta aqui está falhando, o irmão pode ir. A minha caneta aqui está falhando. Muito bem. Então, nós queremos falar desse tema, primeiramente, porque ela ignora a complexidade da vida. E é isso que Tiago ele nos diz no versículo 13. Quando ele deixa bem claro para nós: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã
iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Pense em tudo que envolve a vida, queridos. Hoje, amanhã, comprar, vender, ter lucros, perder, estar aqui, ali. A vida, ela é feita de pessoas, ela é feita de lugares, de atividades, de alvos, dias, anos. Essa é a complexidade da vida. Todos nós tomamos muitas decisões ao longo do dia. Nos deparamos com diversas situações onde elas exigem tomadas de decisões. E nós devemos estar atentos, nós devemos estar prontos para tomar essas decisões. Agora, nunca antes se deu tanta ênfase ao planejamento como nas últimas décadas para conduzir as nossas decisões. Nós não podemos deixar de pensar em planejamento quando nós nos envolvemos em negócios desta terra. Então nós planejamos, nós arquitetamos, nós fazemos com que determinadas coisas elas aconteçam com o fim de obtermos rendimentos. Então, não só no campo dos negócios, mas também no nosso dia a dia, no que diz respeito à nossa família, nós também nos envolvemos com planejamentos. Essa atividade faz parte do nosso dia a dia. Agora, o que Tiago, ele quer nos mostrar, e essa palavra ele dirige para os negociantes judeus cristãos, é que esses planos, esses projetos, eles não podem ser feitos à parte de Deus. E é por isso que o autor, ele traz essa palavra de advertência para aqueles judeus cristãos que estavam se comportando como se Deus não estivesse no controle de todas as coisas. Então, Tiago, ele chama a atenção desses judeus que estavam espalhados em várias colônias no século I, devido à dispersão, devido à perseguição que houve nos primeiros séculos. Então muitos judeus se espalharam, e em diversas colônias eles começavam negócios, e esses tinham conhecido Jesus, esses judeus tinham sido transformados, convertidos, a partir da pregação do Evangelho. E agora, eles precisavam entender, queridos, que o cristianismo, ele não era uma atividade simplesmente voltada para o nosso futuro após a morte. Eles deveriam entender, queridos, que o cristianismo, ele diz respeito a todas as áreas de nossas vidas. Aqueles judeus, eles precisavam saber disso. Eles estavam expandindo seus negócios, eles estavam empreendendo, sem colocar Deus em primeiro lugar. E daí, a grande necessidade que o apóstolo Tiago teve de repreender aqueles judeus. Aqui, queridos, nós aprendemos que Deus, ele é o Senhor até dos nossos negócios. E a visão de Tiago, queridos, é de que não há área alguma da nossa vida que não esteja sob o domínio de Deus. Não há nada. O cristianismo, ele quer dominar e controlar todas as nossas áreas. Não só no que diz respeito à nossa vida espiritual, mas também no que diz respeito à nossa vida profissional, a nossa vida acadêmica, a nossa vida financeira, familiar, sentimental, enfim, em todas as áreas de nossas vidas. Muitas vezes, queridos, a nossa adoração e a nossa devoção a Deus termina na calçada da igreja, e a gente continua conduzindo as nossas vidas no início da semana como se Deus não existisse. E Tiago, ele nos chama a atenção nesse aspecto. É por isso que a presunção é uma armadilha sutil
porque ela ignora essa situação que nós vivemos no nosso dia a dia. Em segundo lugar, queridos, a presunção, ela é uma armadilha sutil, porque ignora a incerteza da vida. Notemos que Tiago os censura, não pelo desejo de expandir seus negócios, o que em si nada tem de errado, mas pelo modo como estavam planejando fazê-lo. Isto é, cheios de uma confiança carnal, no sucesso mundano de sua empreitada, como se as circunstâncias necessárias para que os negócios dessem certos estivessem em suas mãos. E aí, aqui nesse texto, queridos, Tiago, ele esvazia a arrogante confiança daqueles negociantes judeus cristãos, no sucesso de seus planos, lembrando-os de um fato simples e básico da vida, queridos. E ele diz isso no versículo 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Saber aqui, queridos, significa estar a par de alguma coisa, é ter informações sobre ela. E nós sabemos muito bem que o amanhã, ele é desconhecido do homem. Nós não sabemos o que estará acontecendo amanhã. Deus, ele não nos concedeu esse conhecimento. Por mais que você busque, por mais que você queira uma iluminação da parte de Deus, nós não sabemos o que estará acontecendo amanhã. Podemos até dizer daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, nós não sabemos. O homem pode planejar o amanhã, mas sempre à luz desta realidade. Ele não está a par do que acontecerá, nem mesmo pouco tempo após esse instante. Então nós devemos, queridos, entender que o Deus que servimos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós bendizemos, é o Deus que sabe de todas as coisas. Nós não sabemos, você não sabe. E nesse momento que nós estamos vivendo, início de ano, semana passada estávamos celebrando o final do ano de 2017. Esse é o momento que muitas pessoas começam a fazer as suas contabilidades, começam a pensar naquilo que deixaram de fazer e planejar o ano que se aproxima. E nós estamos vivendo essa primeira semana. Já estamos iniciando a segunda semana do ano de 2018. E nós bem sabemos, queridos, que os astros, a quiromancia, os tarôs, os búzios, os profetas de plantão não têm a prerrogativa de estar revelando o amanhã aos incaustos. Não tem de maneira nenhuma. Não há, queridos, meios de descobrirmos o nosso futuro, a não ser pela direção de Deus através de sua palavra. Somente a partir da direção de Deus, a partir da sua revelação, é que nós teremos, pelo menos, um vislumbre daquilo que poderá estar acontecendo amanhã. Nós não temos o controle dos acontecimentos do dia seguinte. Embora passamos até a planejar, a projetar, nós não sabemos o que estará acontecendo, exatamente porque os desdobramentos pertencem a Deus. E é isso que nós aprendemos com Salomão. Salomão, em Provérbios 16, a partir do versículo 1, ele diz algo fantástico. Se você puder ler comigo, leia bem alto. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras,
e os teus desígnios serão estabelecidos. Glória a Deus. Esse é um texto para ser gravado por todos nós. Esse é um texto para ser memorizado. Exatamente, queridos, porque a resposta final é de Deus. A resposta final dos nossos planos, dos nossos projetos, vem de Deus, como nos diz Salomão. E aqueles que são presunçosos, esses ignoram essa situação. Esses ignoram a incerteza da vida. A presunção, queridos, é uma armadilha sutil. Em terceiro lugar, porque ignora a brevidade da vida. E no versículo 14, na parte B, Tiago, ele diz: que é a vossa vida? E cá para nós, queridos, essa pergunta nos incomoda. Essa pergunta, ela mexe conosco. Aqueles que estão muito ocupados, aqueles que estão envolvidos em seus planos, visando o futuro, esses não gostam de parar para refletir a respeito dessa questão. A respeito da vida, o que é a vida? E o autor sagrado, ele responde a essa pergunta dizendo: sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Quando a gente pensa sobre neblinas, e levando em consideração o contexto desse autor sagrado, podemos dizer, queridos, que elas eram incomuns na Palestina. Eles não sabiam muito bem o que significava isso. Por ser um país plano ao nível do mar, contudo as neblinas, elas eram mais frequentes nos vales dos montes. Ali sim, as neblinas elas caíam. E como nos diz vários textos da palavra do nosso Deus, a neblina se forma durante as primeiras horas da manhã e se dissipa com o sol. Logo ela passa. A nossa vida é assim. Às vezes a gente para pensar o tempo que já passou. Nós estamos celebrando, nesses últimos dias, os 50 anos de matrimônio dos meus pais. O tempo voa. A gente não tem controle dessa situação. Então, segundo Tiago, a nossa vida é como uma neblina. E no século I, queridos, a expectativa de vida não ultrapassava os 25 anos. Essa era a situação dos destinatários desta carta. Exatamente por causa das muitas doenças que surgiam naquela época, doenças contagiosas, onde não havia curas conhecidas daquele povo. Como também a ignorância sobre os alimentos e a higiene também acrescentava mais preocupação a essa situação que eles viviam. E geralmente as mulheres, elas tinham que dar à luz 5 filhos em média, para que a população ela permanecesse estável. Em média, 5 filhos. A minha mãe cumpriu essa meta, 5 filhos. Em média, naquela época, aquelas pessoas davam à luz, exatamente por causa das mortes constantes que haviam naqueles dias. Hoje, a expectativa de vida aumentou pelo menos 3 vezes. 3 vezes mais. No entanto, isso não diminui, queridos, de maneira nenhuma, a nossa dependência do Senhor, porque é Ele que escolhe o dia do nosso nascimento, é Ele que escolhe o dia da nossa morte, sem nos consultar e nem nos informar. Nos diz um determinado pregador que todos nós estamos na fila da morte, nós só não sabemos qual a nossa senha. Por isso nós devemos estar preparados, queridos.
E aqui o autor, ele traz essa questão para aqueles judeus cristãos que eram negociantes, que eram empresários, e eles não estavam percebendo a brevidade da vida. É por isso, queridos, que a presunção, ela é uma armadilha sutil. Em quarto lugar, queridos, porque ignora a fragilidade da vida. Leia comigo o versículo 15. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. A atitude correta, quando fazemos planos para o futuro, é aqui colocada por Tiago, queridos. Em vez de dizer essas coisas, os crentes deveriam dizer: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, não somente viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E quando nós mencionamos isso não se trata de ser apenas uma declaração formal. Isso deve fazer parte de nossas crenças. De fato, nós devemos estar colocando fé nisso. Devemos colocar o nosso coração, devemos planejar e viver à luz desta realidade. Porque não adianta nada, queridos, nós falarmos essas coisas da boca para fora. Realmente nós devemos estar vivendo isso. Devemos estar compreendendo que se o Senhor quiser, se for da vontade dEle, não só viveremos, mas faremos isso e aquilo outro. E nesse momento nós podemos até pensar na oração de Jesus, quando ele estava no jardim do Getsêmani, quando ele estava a poucas horas de ser preso, e ele estava em agonia, e a oração de Jesus lá no Getsêmani foi: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo Jesus, ele deixou muito claro: Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Queridos, eu quero dizer para você nesta noite, que a vontade de Deus é a melhor para as nossas vidas. Deus, Ele tem o melhor para nós. Muitas vezes nós pensamos que os nossos projetos são os melhores para nós. Muitas vezes nós pensamos que os nossos planos são belos e estarão trazendo felicidade para as nossas vidas. E muitas vezes, queridos, isso não é uma realidade. Ainda bem que Deus, Ele não escuta todas as nossas orações. Ainda bem que Deus, Ele não atende todas as nossas preces. E eu li, uma certa ocasião, um livro, reverendo Eliseu, que a esposa do reverendo Billy Graham, considerado o maior evangelista do século passado, ela testemunhou que se Deus tivesse ouvido a oração dela, ela nunca teria casado com o reverendo Billy Graham. Nunca. Muitas vezes, queridos, nós não sabemos orar como convém, como nos diz o apóstolo Paulo. E é por isso que nós devemos estar nos submetendo à vontade de Deus. Porque como nos diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então Tiago, ele deixa isso muito claro. A vida do cristão pertence exclusivamente ao Senhor. As escolhas, os sonhos e planos devem ter o endosso de Deus, o Pai amoroso que sempre escolhe o que é melhor para os seus filhos. Eu gostaria que você compreendesse isso nesta noite. Eu gostaria que você realmente colocasse isso no seu coração. É por isso que o autor aqui, ele vai bater forte contra a arrogância daqueles judeus cristãos. A arrogante pretensão quanto ao futuro dos negociantes cristãos, portanto, deveria ser submetida à vontade de Deus, à dependência de Deus.
É isso que nós aprendemos, queridos, nesse texto que nós lemos no versículo 15. Em quinto lugar, queridos, a presunção é uma armadilha sutil, porque ignora a vontade de Deus para a nossa vida. E a primeira delas é a da humildade. Veja no versículo 16. Vamos ler juntos, bem forte. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. O grande reformador, teólogo, João Calvino, ele faz o seguinte comentário a respeito desse versículo. Podemos aprender destas palavras que Tiago está condenando mais do que simplesmente uma fala equivocada. Eles estavam se gloriando em suas vãs pretensões, não somente roubando de Deus o direito de governar, como também se gloriavam disto. Era isso que estava acontecendo, queridos. E a palavra vanglória era originalmente a característica do curandeiro farsante e enganoso. Ele oferecia curas que não aconteciam e se jactava de coisas incapazes de realizar. E isso estava acontecendo no meio desses judeus cristãos. E muitas vezes, queridos, isso acontece no nosso meio. Quantas vezes nós temos buscado esta vanglória? Quantas vezes nós temos nos orgulhado? Quantas vezes nós temos sido altivos diante das conquistas, diante das coisas que nós temos realizado no dia a dia? E isso é um grande perigo, queridos, exatamente porque fere aquilo que Deus ele tem para nós. Deus, de fato, Ele quer que sejamos humildes. O problema do orgulho arrogante está no fato de que ele nos leva a acreditar em uma autossuficiência e confiança demasiada do valor de nossos próprios esforços e empreendimentos. Isso é pecado, queridos. Nós devemos confiar única e exclusivamente em Deus, porque essa atitude nos faz desconsiderar Deus como o centro dos nossos planejamentos e passamos a focar o eu, esquecendo-nos de Deus. Deus precisa estar no centro de nossas vidas. Deus precisa, queridos, ser exaltado pelo que Ele é, pelo que Ele representa para todos nós. É por isso que devemos estar nos submetendo a Ele. Então, esses ignoram a vontade de Deus para suas vidas. Primeiramente, a humildade. E em segundo lugar, queridos, a obediência. Veja que no versículo 17, Tiago ele diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Nisso está pecando. A conclusão que nós temos dessa perícope é que ela traz de volta o contraste, queridos, entre os que sabem, mas não fazem, entre aqueles que ouvem e não praticam, entre aqueles que têm fé e não têm obras. É necessário, queridos, que nós de fato coloquemos em prática aquilo que temos professado. É necessário que nós possamos estar experimentando essa realidade no nosso dia a dia. Devemos de fato obedecer, devemos cumprir a recomendação de Deus para as nossas vidas. Porque o conhecimento do bem, que não é seguido de ação concreta, acaba sendo pecado para o sabedor, queridos. Literalmente, é isto que é dito por Tiago. Tal conhecimento é pecado. E o pecado que o autor ele se refere é o da omissão. Nós pecamos por ação
e pecamos muitas vezes por omissão, sabendo daquilo que devemos fazer e não fazemos, não vivenciando aquilo que a palavra de Deus coloca diante de nós. Os irmãos sabem muito bem que quando Jesus ele concluiu o Sermão do Monte, registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 5, até o capítulo 7, ele conclui dizendo que aquele que ouve e pratica as minhas palavras é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, onde vieram os ventos, as tempestades, e aquela casa se manteve firme, porque estava construída sobre a rocha. Esse é aquele que ouve e pratica a palavra do nosso Deus. É muito importante, queridos, não somente ouvir, mas sobretudo praticar. Quantas pessoas ouvem e não praticam? Quantas pessoas sabem que devem perdoar e não perdoam? Quantas pessoas sabem que devemos estar amando não os nossos amigos, mas os nossos inimigos, e orando por aqueles que nos perseguem, e nós não fazemos isso? Queridos, nós realmente devemos ter cuidado com o pecado da omissão, porque realmente Deus, Ele também leva em consideração essa atitude que muitas vezes nós temos tido no nosso dia a dia. Então, Tiago, ele fala muito da fé acompanhada das obras, como consequência da fé na pessoa do Senhor Jesus. E nós vivemos num mundo carente de referências, e a igreja é a esperança do mundo. Saiba disso. Nós somos luz neste mundo que está em trevas. E as pessoas, elas buscam ver em nós a luz de Cristo. Nós somos o sal desta terra, e nós devemos estar vivendo como tais no nosso dia a dia, para que assim Deus ele seja glorificado através das nossas ações, através das nossas palavras, através do nosso comportamento, a começar dentro de nossas casas. Eu digo sempre para os nossos irmãos lá na nossa igreja que o verdadeiro cristianismo, ele deve ser vivido primeiramente dentro de casa. Quanto é difícil, queridos, nós testemunharmos dentro de nossas casas. Sabe por quê? Em parte, é porque às vezes nós não vivemos aquilo que nós estamos professando. É difícil porque muitas vezes há um hiato entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos. É por isso que nós devemos conjugar as duas coisas. Amém, queridos? Devemos pôr em prática aquilo que nós temos recebido, aquilo que nós temos aprendido do Senhor nosso Deus. É isso que Tiago, ele quer deixar para os seus ouvintes, como também para todos nós. Porque aqueles judeus cristãos, em seus planos, em seus projetos, eles sabiam muito bem que deveriam colocar Deus em primeiro lugar, mas eles não estavam fazendo assim. Eles sabiam muito bem que deveriam sempre estar na dependência de Deus, mas a prática, o cotidiano não estava revelando, não estava demonstrando isso. E daí, a grande necessidade, queridos, de sermos obedientes. Não devemos de maneira nenhuma ignorar a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu quero concluir, queridos, esta mensagem dizendo que todos nós estamos sujeitos a essa armadilha sutil no nosso dia a dia. Todos nós, inclusive o pregador, todos nós que temos essa natureza pecaminosa, nós estamos sujeitos a esta armadilha do inimigo, queridos, no nosso dia a dia. E a semelhança dos comerciantes, nós podemos cair neste pecado da presunção, queridos. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: como nós podemos nos proteger da presunção? Como?
fazendo aqui uma aplicação de tudo que nós falamos desde o início. Em primeiro lugar, tendo a consciência da nossa ignorância quanto à nossa vida, como nos diz no versículo 14. Em segundo lugar, tendo consciência da nossa fragilidade. Por mais que venhamos a ser preparados, nós somos frágeis. Como nos diz o texto, nós somos como neblina. Tenha consciência disso, para que assim você realmente possa vencer essa tentação que nos rodeia. Em terceiro lugar, queridos, tendo consciência da nossa total dependência de Deus. Não esqueça disso. Nós não podemos estar confiando na ciência simplesmente, nos nossos recursos, nos nossos projetos. A nossa dependência deve estar totalmente depositada em nosso Deus. E em último lugar, queridos, para vencermos esse pecado, nós temos que ter a consciência de que o melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Busque conhecer e viver a vontade de Deus na sua vida. É isso que nós aprendemos nesse texto, queridos. Que Deus ele nos abençoe. Amém. Vamos orar no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Coloque a sua vida diante do Senhor neste momento. Talvez você esteja sofrendo essa tentação no seu dia a dia. Eu quero pedir a Deus por você, para que realmente você possa viver segundo os propósitos de Deus. Ó Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra ela é muito clara para nós. Queremos te agradecer, ó Deus, porque através do teu Espírito Santo, tu falas conosco. E eu quero pedir, ó Deus, por cada um que aqui se encontra, Senhor. Tu conheces o coração de cada um de nós. Tu sabes das lutas, dos desafios, dos problemas que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. E eu peço, ó Pai, que Tu estejas nos sustentando, que o Senhor esteja fortalecendo nossas vidas, que jamais possamos estar olhando para a direita ou para a esquerda, mas sempre olhando para o Senhor, Te colocando em primeiro lugar nas nossas vidas. Ó Deus, nós estamos vivendo os primeiros dias do ano de 2018. Ó Deus, que possamos colocar tudo diante de Ti, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos alvos, que tudo esteja diante de Ti, Senhor, porque nós não temos o domínio e o controle das coisas e das circunstâncias. Só o Senhor é o Todo-Poderoso. E eu quero pedir a Deus que Tu estejas guiando e orientando a cada um de nós. Nós queremos pedir perdão para os nossos pecados, perdão porque muitas vezes nós temos errado o alvo, Senhor. Ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, que o Senhor esteja nos purificando a cada dia, que possamos estar nos santificando para vivermos segundo a Tua vontade. Pois eu Te peço, Senhor, e desde já Te agradeço, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.